Pessoal, agora eu vou falar para vocês uma última questão que está relacionada ao teste de hipótese, só que envolvendo medianas, né? Eu até fui mais generalista com vocês nisso aí, mas qual que é a ótica? O teste de hipótese para mediana segue os mesmos preceitos relacionados ao caminho relacionado às médias, tá? Só que qual que é o pressuposto inicial para a aplicação dos testes de mediana, né? É que os dados não apresentem distribuição normal. Então, assim, é uma perspectiva que a gente tem essa diferenciação e aí, consequentemente, a gente vai trabalhar com a mediana como um teste mais fidedigno, tá? Porém, a lógica de construção de hipóteses, nível de significância é a mesma coisa. O que eu quero mostrar para vocês é como faz isso no SPSS. Eu peguei outra base aqui para vocês, que é a base de dados contábeis, e eu sei que essas duas variáveis finais aqui, ó, resultado de equivalência patrimonial e ganhos financeiros, não possuem distribuição normal. Então, a partir delas, eu vou testar com vocês e ensinar a perspectiva da teste de mediana, tá? Vocês vão ver, ó, onde que estão os testes de mediana. A gente vai analisar e aqui tem um teste chamado testes não paramétricos. Tem três testes que a gente pode fazer com mediana, que é o teste de uma amostra, que é igual de uma proporção no teste de média, o teste de amostras independentes, que é a mesma coisa que a gente faz no teste de média, e amostras relacionadas, que é a mesma coisa de amostras pareadas, tá? Então esses três é o que a gente faz no teste de mediana. Então a gente vai analisar testes não paramétricos, tá? O teste de uma amostra, o que a gente faz? A gente define um valor a ser testado e aí esse valor testado a gente vai definir se a gente rejeita ou não H0, tá? Então vou pegar aqui, por exemplo, resultado de equivalência patrimonial, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui o resultado de equivalência patrimonial e vamos criar duas hipóteses. A gente tem H0 e H1. Quando a gente trabalhou com o teste de uma proporção, o que a gente fez? A gente pegou um teste, um valor, e a gente testou se aquela média era aquele valor. O que a gente vai fazer com o teste de mediana de uma amostra? A gente vai pegar esse valor da mediana e também vamos testar se esse valor é igual ou diferente. Então vamos pegar, a gente pegou a variável resultado de equivalência patrimonial. Então o que eu quero testar? Eu quero testar se a mediana do resultado de equivalência patrimonial é igual, vamos colocar aqui só para a gente testar, igual a R$ 200.000. A minha H1 alternativa vai ser se a mediana do resultado de equivalência patrimonial é diferente de 200 mil. Basicamente é isso que a gente está testando e é esse processo que a gente vai trabalhar dentro das lógicas, tá? Da mediana, a gente vai trabalhar com nível de significância de 5% e é esse caminho que a gente vai conseguir responder, beleza? Então vamos fazer com essa base aqui. Como que a gente faz? Vamos lá no SPSS, analisar, testes não paramétricos, uma amostra, certo? Vocês vão ver que o comando é um pouquinho diferente, eles aparecem em vários campos aqui, tem objetivos, campos e configurações. Vamos primeiro em campos. Em campos, vocês vão ver que as variáveis vão estar todas do lado direito, joguem elas para o esquerdo, que eu não quero testar todas, tá? Qual variável que eu quero testar que vai ficar no campo de teste? Resultado de equivalência patrimonial. Tudo que a gente já aprendeu a fazer, beleza? Aí, para a gente fazer o teste de mediana de uma amostra, a gente, além de em campos, a gente tem que ir em configurações. Aqui em configurações, vocês vão escolher aqui o seguinte, customizar teste. Aí na primeira, segunda, terceira, quarta opção está escrito o seguinte, comparar mediana com hipótese. Então aqui vocês vão usar um teste de Wilson, que aí vocês vão colocar qual que é a mediana hipotética que eu quero aplicar. Então assim, no quarto teste vocês vão sinalizar comparar mediana, e aqui mediana hipotética é como a gente fez no teste de média, a gente vai digitar o valor que eu quero testar. No meu caso eu quero testar 200 mil, então é só testar 200 mil aqui para a gente comparar, beleza? Feito isso, é só clicar em executar. A gente está esperando. O legal do teste de mediana é que ele já dá meia resposta para a gente. Ele sai uma tabelinha já com a resposta para a gente. Olha, então a gente testou o quê? Mediana é resultado de equivalência patrimonial é igual a 200 mil e mediana é diferente de 200 mil. Ó. Olha que interessante, já sai uma tabelinha e já sai o resultado para a gente. Olha aqui, primeira coluna, hipótese nula. A mediana é resultado de equivalência patrimonial é igual a 200 mil. Aqui a segunda coluna é o teste que a gente colocou, a terceira coluna é o SIG. O SIG deu 0,00, ou seja, menor que 0,05. Olha lá, já aparece a decisão para mim na última coluna. Está falando o seguinte, rejeitar a hipótese nula. Então é legal que no teste de mediana já saem os resultados relacionados à questão da mediana, se é igual ou diferente, e aí, consequentemente, a gente já faz essa decisão. Então aqui a gente testou se a mediana é igual, deu SIG menor que 5%, 0,05, então eu rejeitei a hipótese nula, então a minha mediana é diferente dos 200 mil, beleza?
certo? Vamos agora para o outro teste, amostras independentes, que aí a gente vai comparar grupos, tá? Vamos pegar a mesma variável resultado de equivalência patrimonial e aqui na minha base eu tenho uma variável que é chamada de abertura de capital de empresa. 0 é capital fechado e 1 é capital aberto. Então aqui a gente tem quantos grupos? 2, tá? Então eu tenho 2 grupos para comparar. Então eu quero comparar o seguinte, se a mediana do resultado de equivalência patrimonial é igual entre o grupo de capital fechado e a empresa de capital aberto. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer qual teste de mediana? Eu vou pegar uma variável. Qual é a variável? Resultado de equivalência patrimonial. Mas eu quero testar se a mediana da resultado de equivalência patrimonial é igual ou diferente entre o quê? Entre 2 grupos. Então é isso que a gente vai testar. É a mesma coisa da questão de teste de médias independentes. Então qual que é H0 e qual que é H1? Então é o seguinte, H0 é o resultado de equivalência patrimonial das empresas de capital fechado é igual ao resultado de equivalência patrimonial de capital aberto. Igual o que a gente está trabalhando aqui? Com medianas. Por quê? Resultado de equivalência patrimonial não está em distribuição normal. O que fala em H1? O resultado de equivalência patrimonial das empresas de capital fechado é diferente do resultado de equivalência patrimonial das empresas de capital aberto, que a gente está trabalhando medianas, certo? Aqui a gente está trabalhando também nível de significância de 5%. Então vamos lá de novo. Analisar, testes não paramétricos, amostras independentes. Mesma coisa, tá? Aqui é interessante, pessoal, que quando a gente tem 3 abas aqui, objetivo, campos e configurações. Qual é o seu objetivo? Vocês vão responder aqui, que é o seguinte, comparar medianas entre grupos, tá? Então vocês vão selecionar comparar medianas entre grupos. Nos campos, o campo de teste vocês vão passar a variável equivalência patrimonial e nos grupos vocês vão passar a abertura de capital de empresa, que aqui eu estou separando as minhas empresas por grupos, tá? Então, de novo, vão aparecer objetivo, campos e configurações. E qual é o seu objetivo? Vocês respondam. Comparar medianas entre grupos. Nos campos, passem a variável resultado de equivalência patrimonial para o campus do teste e grupos abertura de capital de empresa, certo? Em configurações aqui para a gente não é tão importante que ele já vai ser automático. Feito isso, só dá um executar. De novo, vai aparecer uma tabelinha para a gente. E a tabelinha vai mostrar o seguinte, olha. Primeira coluna é a hipótese que eu testei. As medianas resultado de equivalência patrimonial 2024 é a mesma entre as categorias abertura de capital de empresa, que eu estou testando isso aqui. Resultado de equivalência patrimonial de capital fechado é igual ao de capital aberto, então ele já dá na tabelinha. O teste, ele mostra aqui qual o teste e ele mostra na terceira coluna o SIG, que deu pra gente 0,972. 0,972 é maior do que 0,05. Se é maior, a gente cai na zona de quê? De não rejeição de H0, então a gente retém a hipótese nula, como está dito aqui na minha própria tabelinha. Então, o que eu vou dizer aqui? Que a mediana do resultado de equivalência do capital fechado e do capital aberto é a mesma, tá? Então, eu já consigo ter a resposta aqui direta, baseando nesse resumo de teste de hipótese, certo? Por último, pessoal, nós temos aqui o último teste de mediana, que é quando a gente trabalha com períodos diferentes, né, de comparação, né, que a gente faz pareadas. Aqui eu não tenho uma variável não normal para trabalhar períodos diferentes, mas eu vou usar o ativo total só para vocês entenderem didaticamente. Então, o que eu quero fazer? Eu vou comparar se o ativo total de 22 é igual ao ativo total de 23. Mesma coisa que a gente trabalhou ali no teste de médias pareadas. Então, aqui eu vou trabalhar o seguinte, H0 e H1. Então, teste de medianas de amostras pareadas é a mesma coisa do teste de média, que eu trabalho com uma variável em períodos diferentes. No nosso caso, eu quero saber se a mediana do ativo total de 23 é igual à mediana do ativo total de 2024. E aí, como consequência, a gente vai ter aqui H1, a mediana de ativo total de 2023, é diferente da mediana do ativo total de 2024, certo? Nível de significância 5%. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui em analisar, testes não paramétricos, amostras relacionadas. Aqui em objetivo vocês podem manter o mesmo objetivo. Em campos, o que vocês vão fazer? Vão passar as duas variáveis, a mesma variável em períodos diferentes. Então vou passar ativo total 23 e ativo total 24, certo? Em configurações não precisa mexer, então é só dar um executar.
Também aparece para a gente uma tabelinha. E aí nessa tabelinha, o que eu vou fazer? Eu vou analisá-la. Então, qual que é a primeira coluna? É a hipótese que a gente está analisando, né? Que já vai automático para a gente. Então, a mediana da diferença do ativo total e ativo total de 2024 é igual a zero. Então, aqui está falando que a mediana em 23 e 24 são iguais. A segunda coluna são os testes e a terceira coluna é o SIG, que me deu o valor de 000. 000 menor que 5%, rejeita H0. Então, aqui é a minha decisão que já está na tabelinha, rejeitar a hipótese nula. Então, vejam, pessoal, essas são as formas de a gente trabalhar com mediana, quando eu quero trabalhar testes de mediana, que normalmente envolvem testes de variáveis sem a distribuição normal. E para a gente fazer isso, seguem os mesmos parâmetros e direcionamentos do teste de média, porém no SPSS a gente vai em testes não paramétricos e a gente faz uma amostras independentes e amostras relacionadas. Tranquilos? Uma amostra é a mesma coisa que a amostra de uma proporção de média, independentes é a mesma coisa de independentes de média e relacionados é a mesma coisa de pareadas de média. Tranquilos? Então essa é a nossa formatação em relação aos testes medianos.